Demorei, mas cheguei, prometi que faria os pós-jogos do Palmeiras aqui e vim. Beleza, tarde de domingo já, 10 minutos pra começar o clássico na hora que eu tô gravando, mas eu prometi que ia fazer o pós-jogo do Palmeiras e vamos falar porque eu acho que tem várias coisas interessantes desse Palmeiras e Mirassol, até porque a gente tá falando de um nível de enfrentamento alto, é mais um confronto de Série A, né? E o Palmeiras foi bem, mano. Eu gostei e achei o melhor jogo do ano. Beleza? Vamos destrinchar? Se inscreve no canal, deixa o seu like, puta que pariu, tudo isso que vocês já sabem. Então, ontem fui pro jogo, fiz do campo, e aí depois, pô, saí pra tomar um minha. Cheguei em casa tarde, enfim, dormi até mais tarde. Hoje é meu dia de folga e eu estou aqui gravando. Então vamos lá. Mano, eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo, velho. Eu acho que foi o jogo que o Palmeiras mais conseguiu criar. A gente conseguiu ver mais as ideias do time. Passou a sensação de um time mais bem treinado, porque acho que as coisas fluíram melhor. O Abel ainda tá mesclando muito, né? Joga uns caras em um jogo, outros caras em outro. Ontem, principalmente no ataque, ele começou com Sosa, Maurício, Vitor e Bruno Rodrigues. Só que foi diferente do que eu imaginava. Começou Maurício e Vitor Roque por dentro, Bruno Rodrigues pela esquerda, Sosa pela direita. E aí, assim, acho que quem mais foi beneficiado nisso tudo foi o Maurício, que acho que fez um bom jogo. A temporada passada dele já é de bons números, né? Mas de uma atuação mais apagada no final do ano, que foi perdendo um pouquinho de força e que começou a ser um cara muito mais burocrático. E ontem, mais perto do gol, acho que ele foi melhor, mano. Criou mais chances, movimentou, pegou mais na bola. O Sosa pela direita não me agrada, acho que toma muita decisão errada. É, Eu entendi que era pra largar o campo, porque o Giai não é um cara que ataca muito corredor. Mas acho que o Sosa não funcionou tão bem, não fez um grande jogo. Acho que o Sosa é um cara pra jogar aberto, do lado esquerdo e bala. O melhor Sosa é o Sosa contra a LDU, porque é um cara mais de força, de um contra um, não necessariamente de drible de habilidade, mas um cara que arrasta a bola pro fundo, pro meio e ataca a área também. E o melhor momento dele na carreira é como ponta. E o Bruno Rodrigues, pô, fez um jogo muito abaixo. É um nível técnico muito diferente do elenco do Palmeiras. Então é um cara que eu acho que vai ser pouquíssimo utilizado na temporada. E, pô, vamos falar do que pra mim foi a melhor notícia do jogo de ontem e o que fez o Palmeiras conseguir criar mais, o Palmeiras conseguir jogar mais, tentar sair mais vezes pelo chão. Acho que ficou muito claro isso ontem, que foi a dupla de volantes, Marlon Freitas e Luiz Pacheco. E aí quero falar dos caras separados. Luiz Pacheco me impressionou porque é um moleque muito novo, estreia dele como titular, e ele tá sempre muito ligado, muito ativo, e é um cara que tem qualidade na saída de bola, então não desespera, trabalha bem o passe, é um cara que ganha muitos duelos no meio-campo e acho que isso pode ser importante. E acima de tudo, um cara que arrisca um pouco mais do que a gente estava acostumado com o Emiliano, por exemplo, que é o cara que acho que hoje briga na posição com ele. Então, óbvio, ele vai ter que ser lapidado, ele vai oscilar muito, mas eu gostei muito do jogo dele, mano. Gostei demais. E o Marlon, especificamente, é um cara que parece que tá no Palmeiras há mais tempo do que tá. E, porra, não por atuações brilhantes, pelo que ele faz em campo, que a gente já sabe o que ele ia fazer, e nem pelo fato dele orientar os jogadores. Mas é o fato de, no segundo jogo dele, ele tá orientando os caras. E não é orientando pouco, não, tá? Porque assim, você vê o jogo do campo, e aí eu não digo do campo lá embaixo, do estádio. É diferente de você ver da TV. TV é onde a câmera tá. Você vai acompanhando. Você estando no estádio, seja na arquibancada ou seja no campo, como foi o meu caso, e até a TNT soltou alguns vídeos que eu gravei, o Marlon orienta muito, muito o time o jogo inteiro. E não é pelo fato dele estar orientando que eu tô surpreso, é por já estar orientando, tá ligado? Porque ele falou que ele ia exercer esse papel de liderança, que ele já fazia no Botafogo, mas eu não pensei que ele fosse chegar já assumindo isso. E orientando muito. Vi ele pegando no braço do Luiz Pacheco pra falar algumas coisas durante o jogo. Claro que a gente não sabe várias vezes o que vai acontecer. Vi ele falando pro Vitor Roque: vamos jogar, o gol vai sair e tal. Vi ele atravessar o campo pra falar: vamos tocar a bola, não joga na área, não.
Vi ele toda hora orientando na saída e aí gesticulando para os zagueiros encontrarem os passes, dando bronca nos zagueiros para saírem por dentro, dando bronca orientando, falando muito com o Arthur, o lateral esquerdo. Então, pô, acho que o Marlon vai ter um papel importante nesse time e ele dá muita qualidade na saída, né? Ele dá um lançamento que é absurdo, ele trabalha muito bem a bola, ele faz a bola andar e a bola girar. E a bola passa com muita qualidade pelo pé dele, sabe. E ele se apresenta muito pra jogar. Ele é um cara, esse cara à frente dos zagueiros que vai ajudar muito na saída, pelo menos é a impressão que eu tenho tido dele nesse começo. O Giai na lateral direita, não é um lateral primoroso, não é um cara que vai apoiar tanto, não espere que ele faça ultrapassagem, que ele cruze bola na área, que ele tenha muita qualidade técnica. Mas eu acho que ele tem dado um pouco mais de sustentação que o Kelvin pro jogo do Palmeiras. Como o Marlon talvez, ou um dos volantes, não vá descer entre os zagueiros, em alguns momentos Luiz e Marlon até desceram, mas ele pode segurar um pouquinho para jogar com alguém aberto pela direita, ontem foi o Sousa, mas pode ser o Alan, e o Jai pode dar um pouquinho mais de sustentação, porque ele marca melhor que o Kelvin, e acho que ele tem errado menos que o Kelvin. Ele me parece ter um pouquinho mais de confiança e a força física dele para marcar. Ele tomou algumas bolinhas nas costas ontem, é verdade, mas eu achei ele mais consistente que o Kelvin no outro jogo, tá? Dupla de zaga, Fux, Gomes, aí o Gomes sai. O assessor do Palmeiras passou um treinar zona mista e todas as substituições estavam programadas. O Gomes saiu no intervalo só por uma questão de poupar, de minutagem. E aí vamos pro lateral esquerdo, que é o Arthur. Pô, eu gostei demais dele, mano. Simples, muito bem feito. O cara que apoia legal, que tem qualidade. Quando você tem um ponto aberto, você precisa que o lateral ataque um pouquinho mais por dentro. Ele atacou em alguns momentos também. Não desespera, não fica cruzando bola na área. Moleque muito novo, que tem um potencial. Não é um cara que eu, particularmente, apostava tanto, mas eu gostei muito do que eu vi ontem. E vi ele tranquilo, mano, jogando. A gente fala do nível de enfrentamento do campeonato estadual, mas ontem era um confronto contra o Mirassol, pô. Ah, não é o mesmo Mirassol do ano passado. Não é, mas meteu 3-0 no São Paulo. Então a gente precisa definir o nível que a gente quer avaliar o Mirassol. E também Carlos Miguel, né? Passando por todos os caras, Carlos Miguel tá cada vez mais seguro, tá cada vez melhor. Os caras pegaram minha frase pra Cristo lá que o Everton seria meu titular, mas ninguém falou que, porra, eu não achava absurda o Carlos Miguel ser o titular, porque acho que ele tá evoluindo demais, acho que ele tá bem, tem tudo pra fazer uma temporada excelente. Tá mais confiante, tá mais seguro, você vê ele gesticulando mais, você vê ele falando mais com o time. Então, também é algo para se pontuar e tá muito seguro embaixo do gol, eu tenho achado, né. Saído melhor do gol, trabalhando mais a bola com o pé, enfim, é isso. E como o Palmeiras atacou mais ontem, o Palmeiras foi um time mais ofensivo ontem. Consequentemente, o Mirassol teve espaço para correr e os caras descem com muita gente. Então, acho que até conseguiu controlar bem os contra-ataques, mas era natural que o Mirassol tivesse algumas escapadas, vamos dizer assim. Mano, eu achei o melhor jogo do Palmeiras no ano, velho. Achei que deu pra ver mais coisa. Achei que o time se comportou melhor. O Vitor, por exemplo, achei ele sem ritmo ontem, arrastando demais a bola às vezes, não finalizando tão bem nos movimentos automáticos que ele fazia no passado, mas é questão de jogar. E aí fiquei com o cu na mão a hora que ele sentiu o joelho. Foi bem na minha frente, foi sozinho, ele ficou botando a mão no joelho, mas ele deu 2 piques depois, e aí, enfim, saiu, me pareceu abalado pela dor, assim, pelo que ele estava sentindo, mas também pela atuação, tá? Pela atuação. E aí, mas depois passaram na zona mista, Flaco falou que não foi nada. Conversei com algumas pessoas lá que me falaram que parece que não foi nada grave também. Então, é, aparentemente nada. E gostei que o Palmeiras criou mais por dentro. O Marlon é um cara que força muito o time a jogar por dentro. Ele pede muito pro time jogar por dentro, pede muito pros meias andarem pra dentro pra conseguir receber essa bola. Toda hora ele fazia isso aqui, ó, com a mão, pro Maurício, pro Sousa, pros caras aparecerem pra jogar. O Palmeiras fazer uma bola mais por dentro. Teve uma ótima jogada do Maurício com o Bruno Rodrigues, que o Vitor finaliza um pouco mais fraco. Mas, pô, acho que melhorou um pouco. Que mais? O Flaco. Pô, acho que o Flaco entrou muito bem, mano, ontem. O Flaco entrou muito bem. Tá confiante, me parece. Ele tá me parecendo bem fisicamente, conseguindo arrastar muitas vezes a bola, fez o gol de cabeça na sua especialidade da casa, na oportunidade que teve. 2 finalizações que levaram perigo, uma o Walter pegou, outra foi pra cima no último lance do jogo. Então, tenho gostado do Flaco nesse início de ano.
Tenho gostado. É um ano que ele vai se dedicar muito e ainda mais, né? Porque ele também quer muito estar na Copa e tal. Então a tendência é que ele faça 6 meses no começo do ano. Muito bom. O que mais? Tinha mais alguma coisa pra eu falar? Acho que é basicamente isso sobre o jogo de ontem. Tenho gostado, pô, de fazer o jogo do campo, tem sido uma experiência diferente, né? Muitas vezes fico vendo o jogo pelo celular, mas ontem já peguei mais mecanismos de automático, de gravar e consegui ver o jogo melhor. E é isso, Palmeiras ainda vai mexer demais. Importante vitória ontem, porque praticamente classificou o time. E quando começar o brasileiro, o Palmeiras vai poder poupar alguns caras, tipo Novo Horizonte, na terça-feira. Vai poder não levar vários caras também, entendeu? Então, acho que no resumo é isso. Eu gostei da atuação, não foi brilhante, não foi primorosa, mas deu pra ver mais coisas. Luiz Pacheco e Arthur, dois moleques da base, também. Acho que foi legal. Riquelme e Felipe tá cada vez mais tranquilo também em campo, algumas vezes pra cima ontem, arrastando pra dentro, virando o jogo também. Então, que tá, acho que foi bom, mano. Foi bom. E assim, foi um bom teste. A gente tem que ser honesto, pô. Foi um bom teste. Eu achei o melhor jogo, o que mais conseguiu controlar. Deixa eu ver das substituições se eu esqueci de falar de alguém. Benedetti, Riquelme. O Piquerez entrou, tal, e Emiliano. Assim, muito burocrática a participação dos dois, né? Mas é isso, tá? Um beijo pra vocês. Se inscreve no canal. Devo falar do Majestoso mais tarde. E tamo junto. Valeu pra quem acompanha aqui. Bom domingão, hein?